Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. O nosso primeiro tema de hoje fala do PSD. Apresentará propostas, mas não um orçamento alternativo. Falamos ainda do PCP. Quer alargar passes sociais a todo o território. Falamos também da greve dos estivadores e das consequências. E no tema local falamos do apoio a sem-abrigo em Lisboa, que estão então estagnados. Falamos também na política internacional, falamos do ministro ligado ao Brexit que se demitiu após acordo. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio o César Oliveira. César, obrigada desde já pela sua presença. César, começamos precisamente então a falar do PSD, que irá apresentar propostas, mas não um orçamento alternativo. Naturalmente que esta questão de apresentar o orçamento é uma questão de discussão, mas se for avaliado como deve ser, os partidos da oposição não têm que apresentar orçamento. Isso é uma competência do Governo, que se projeta em decreto-lei e, como tal, só o Governo é que tem essa possibilidade de o fazer. Portanto, o PSD, quando diz isso, está a dizer uma coisa que é óbvia. Agora, o que os partidos políticos têm que fazer, aqueles que discordam, aliás, de algumas matérias que estão vertidas no Orçamento de Estado, o que têm que fazer é apresentar as suas próprias propostas, digamos, alternativas, que é uma coisa diferente do orçamento. E defendê-las. O PSD que tem anunciado é que, de facto, quer apresentar proposta com bastante expressão, com significado, com um alcance expressivo, na área do interior, na área da saúde, nas empresas, ou fiscalidade. Quer dizer, o PSD está naturalmente a ver e depois tem a ver com outras situações relativamente aos manuais escolares, aos espaços sociais, nomeadamente aos espaços sociais, digamos, à reposição da taxa dos combustíveis para 2016. Há uma série de batalhas ou de propostas que o PSD pensa apresentar, ou vai apresentar, já tem anunciado o líder do PSD, e vai apresentar exatamente para poder ser contempladas ou não. É evidente que isto é tudo muito discutível, porque o ano passado o PSD também já apresentou montes delas, umas dezenas, e não foi nenhuma aceite pelo Governo. Isso acontece normalmente quando o Governo não tem necessidade de negociar com esses partidos. Portanto, mas há aqui uma necessidade de negociar com o PSD? Não tem necessidade nenhuma. Tem a retaguarda no Parlamento. Aliás, eu acho que até o PS está praticamente proibido de negociar, seja com quem for, com o PSD ou com o CDS, porque os partidos de esquerda, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PC, lhe impõem também que não faça nenhuma cedência ao PSD e ao CDS. Portanto, eles próprios reagem mal quando o PS quer, já se tem provado, quer se aproximar ou quer fazer algumas cedências aos partidos da oposição à direita. Bom, e por isso é que é provável que o Governo não aceite nenhuma proposta que o PSD vai fazer, ou que está a fazer. Tem sido recorrente o próprio discurso do próprio Dr. Rui Rio, não é? Agora, lá está. São coisas absolutamente necessárias. A saúde, que é a interioridade, é outra questão fundamental, quer dizer, aliviar a carga fiscal, quer dizer, o combate, por exemplo, à taxa da proteção civil, quer dizer, parece que toda a gente está em desacordo, mas o Bloco de Esquerda já diz que está em desacordo, mas que também não subscreve a proposta do PSD. Estão a ver? Isso são tudo coisas que têm muita mistura de política partidária, não é? O PSD o que quer fazer é que sejam propostas
que alcancem, de facto, as populações. Por exemplo, em relação à redução das propinas do ensino superior, o Governo anuncia que está disponível ou que vai, eventualmente, rever as propinas, baixar as propinas do ensino superior. O PS não concorda. Mas não concorda e diz porquê, que é uma coisa também que é razoável. Diz que é preferível esse dinheiro ir para as residências universitárias, para reforçar que é de uma facto... das principais queixas também que é uma das principais queixas... alunos universitários. E até principais queixas e dirigidas, nomeadamente, a pessoas com mais dificuldades financeiras, não é? Que têm um estatuto de poucas posses e como tal... E que afetam sobretudo aqueles alunos que são alunos deslocados. Deslocados, ou até que não têm recursos para ir para outras alternativas. Portanto, o PSD, ao fazer isto, quer dizer, não sei se o Governo vai aceitar, se calhar vai teimar e vai baixar as propinas e continuar a não fazer as residências universitárias. São coisas que as pessoas, eventualmente, poderão, as pessoas do Governo, só por uma questão política ou partidária ou estratégia política. Porque, lá, como disse, volto a reiterar, os seus parceiros no Parlamento não reagem muito bem quando o Governo faz algum acordo com o PSD ou com o CDS ou que faz alguma cedência ao que convém. Não reagem. Portanto, querem o poder, querem circunscrever o poder àquela leitura da esquerda e da extrema-esquerda, porque acham que um partido como o PSD, por exemplo, sobretudo, que tem nos seus programas políticas sociais de centro-esquerda e que este líder está a tentar recentrar o PSD, o partido e os seus programas para nessa área de centro-esquerda, as pessoas entendem que as questões da esquerda é só com os partidos radicais e isso não deve acontecer. César Oliveira há pouco precisamente tocou num assunto que também aqui já algumas vezes falámos e que é a taxa da proteção civil. Sim. É um tema que está a gerar alguma discórdia. Porquê, César? Está porque é mais um imposto que vai carregar e que vai carregar o bolso dos portugueses e depois é sempre gerido à bela maneira dos interesses de quem o aplica. E, portanto, essa é quase a mesma coisa. Uma taxa de proteção civil é quase a mesma coisa que dizer assim, vamos aumentar a taxa do IRS. Quer dizer, é mais um imposto e o que está em causa é combater mais um imposto que entra no bolso de toda a gente. Quando toda a gente tem a expectativa, por exemplo, de baixar o IVA na eletricidade, não é? Não baixa o IVA na eletricidade. E enquanto a partir ainda se cria mais um imposto que vai diretamente ao bolso dos contribuintes. Ora, pronto, isso é uma situação independentemente da atenção que merece a proteção civil no nosso país. Mas isso é uma situação que tem que ser tratada ao nível do Orçamento de Estado, na disponibilidade das receitas, para poder ocorrer, é uma questão de opções, não é? Em vez de estar a gastar numa coisinha assim, gasta-se na proteção civil. Agora, à custa dos contribuintes sempre... Não, isso não. Quer dizer, vão à gasolina, vão à eletricidade, vão aos transportes, vão à saúde, agora querem ir à proteção civil. Quer dizer, qualquer dia nós vivemos sufocados com tanto imposto que não conseguimos resolver as nossas vidas, não é? Muito bem. César, depois então aqui de abordarmos as propostas do PSD relativas então ao Orçamento do Estado para 2019, falamos do PCP. O PCP quer alargar os espaços sociais a todo o território. Como é que podemos encarar e que comentário lhe apraz também esta medida e esta pretensão do PCP? Olha, Irene, no meu ponto de vista, acho que, aliás, é uma recomendação, aliás, é uma luta por qual o PCP se vai bater. E, aliás, verifique-se que nas propostas que o PSD está a anunciar, uma das coisas é exatamente o tarifário para o resto do país, dos transportes chamados sociais, também defende esse ponto de vista, mas eu quero dizer, especificamente em relação a esta postura do PCP, eu acho que é perfeitamente aceitável e de ser apoiada,
Porquê? Porque, na verdade, embora haja, de facto, só mais nos centros de Lisboa e do Porto, os transportes que têm que ter mais agilidade para se servir, porque, repare, às vezes, se não houver essa agilização, houver esse passo social, muitas vezes uma pessoa tem que pagar vários bilhetes para ir de uma freguesia, porque tem ali uma operadora, para ir depois para apanhar um metro e depois do metro apanhar um comboio e gasta uma fortuna por dia nessa que também não é possível as famílias aguentarem este tipo de custo. O passo social vai haver a interligação, chamado bilhética única, que o Estado... que vai entrar em vigor em 2019. Vai entrar em vigor em 2018. Aquilo que as notícias também nos dizem. Naturalmente que o Estado tem que entrar com a sua comparticipação, que neste momento são de 87 milhões, o PC que propõe vai haver um aumento para 100 e tal milhões. Ora bem, mas porque é menos impactante em termos de custo fora do Lisboa e do Porto. Portanto, daí uma diferença relativamente pequena. Mas que é justo que se estenda a todo o país, porque, de facto, as pessoas em cada uma dos concelhos, mesmo aqueles que são servidos por transportes mais ou menos diretos, acho que essas pessoas também têm direito a comer do orçamento como todos os outros de Lisboa e do Porto. Portanto, acho razoável, acho bem, aplaudo a iniciativa do PCP em relação a esta matéria e espero que ganhem essa batalha, porque é justo. César, é também uma forma de digamos assim, começar aqui também a olhar para o interior de uma outra maneira. Essa é uma das... Há pouco falávamos nas propostas do PSD e, de facto, o interior também consta nestas propostas do PSD. Sim. Esta pretensão e esta medida que o PCP então quer alargar a outros territórios é também uma forma de estas medidas conseguirem chegar ao interior? É uma forma, aliás, é uma das formas. Há outras, nomeadamente relacionadas com o ensino, relacionadas com a saúde, que de facto tem que se defender a interioridade do país, que tem os direitos que os outros portugueses têm, não é? Naturalmente que não terão outras coisas, mas aquilo que é elementar, que é o ensino, a saúde e os transportes, devem ser situações que estão interligadas e que devem ser defendidas por qualquer partido político, porque de facto, se nós quisermos também o nosso interior dignificado e bem interligado com o litoral, tem que ser com estas medidas, tem que ser com esta nossa vontade, tem que ser com o sacrifício do Orçamento de Estado que se prove e que se passa à prática nesse palavreado, nessa máxima, não é? César, ainda dentro do tema relativo ao interior, o principal problema ou o problema com que o interior se debate é de facto a desertificação. Como é que se combate e que medidas podem então combater a desertificação, César? Olha, são exatamente com essas medidas, Helena. No interior haver boa saúde, um bom apoio à saúde, haver bom ensino, haver as vias de comunicação que vai havendo, haver os transportes que sejam mais acessíveis para as deslocações das pessoas e haver, naturalmente, instalações de equipamentos, aqueles chamados equipamentos de transversalidade, como aos tribunais, como o serviço de proximidade, como as lojas de cidadão e tudo isso, tem que se... A interioridade e a desertificação combate-se por aí. É que uma pessoa tem que se sentir bem em Viseu, porque tem as suas raízes lá, mas não se pode sentir pelo facto de tem essa vantagem de ter as raízes, por exemplo, em Viseu, mas não pode sentir que é diferente daqueles que vivem aqui em Aveiro ou que vivem aqui no Porto ou que vivem em Lisboa ou em Cascais. Não se podem sentir sob o ponto de vista dos equipamentos essenciais para aquilo que é a vida de cada um de nós, porque nós vivemos muito à volta da preocupação da nossa saúde, da educação dos nossos filhos, naturalmente das nossas deslocações e dos bens,
bens que todos precisam serem acessíveis, nomeadamente as redes de serviços públicos de proximidade têm que ser estendidos, nomeadamente a todas essas localidades, para as pessoas não sentirem que estão longe das coisas. Pronto, a viver em Viseu ou viver em Aveiro é igual, desde que tenham as condições. E ainda por cima, respeitando a vontade de cada um de viver sempre dentro das suas raízes. Muito bem. Portanto, acho que isso é perfeitamente justificável. Muito bem, falámos então do interior, nomeadamente através das medidas que o PCP quer alargar relativamente aos espaços sociais a todo o território. Falamos agora da greve dos estivadores e das consequências desta greve de 10 dias, convocada então pelo Sindicato dos Estivadores César. Que consequências terá esta greve dos estivadores? Olha, tem desde logo uma consequência, digamos, que pode eventualmente não parecer, mas tem algum impacto negativo em relação à visão ou à visibilidade que os nossos portos têm em Portugal em confronto com outros portos de proximidade que que também já foram nossos fortes concorrentes e que poderão vir a continuar a ser, porque hoje vence distâncias com caminhões e para outros portos de proximidade, e isso pode acontecer, digamos, por esta cai mal. As pessoas, os investidores querem resolver os seus problemas, não estão muito atentos a... É evidente que aqui trata-se de uma greve sobretudo dirigida àquela que é o trabalho suplementar, mas também há aqui logo à cabeça uma coisa que não me parece bem. Os estivadores recusam-se a reunir com a Ministra. A Ministra está disponível para reunir com eles à sexta-feira e eles não querem reunir com a Ministra. Ora, se não se querem reunir com a Ministra, também como é que se pode avançar com o ajustamento da parte do Estado àquilo que é possível o Estado dar aos estivadores? Portanto, tem que haver aqui uma reciprocidade de por um lado, o Estado haver a possibilidade máxima que pode ter para atender às suas reivindicações e os estivadores terem em conta aquilo que é a dimensão e a coesão de todas as profissões, de todas as ocupações. E também não quererem, digamos, um assento de ouro quando não pode ser, tem que ser de madeira. Ora bom, estas greves, que já atingiram 530 trabalhadores, têm expressão. Mas o pior disto tudo ainda é os reflexos que aquilo tem na economia. Quando se estão montes de contentores para sair do país, quando estão outros bens, como por exemplo automóveis, como ainda ontem passou, são milhares e milhares de automóveis que fazem depois parar a produção dessas mesmas linhas de montagem. Quando provenientes da greve dos estivadores, ora, isto é um prejuízo direto à economia privada e não privada, que depois tem reflexos em relação ao rendimento per capita do próprio país, ao nosso PIB. Ora, isto não devia acontecer. E os estivadores sempre foi uma classe com muita força e com muita preponderância, mas sabemos que os tempos são outros e temos que ser todos razoáveis com aquilo que tem que ser compatível com as possibilidades de cada um. César, deixe-me aqui perguntar relativamente ainda a esta questão da greve dos estivadores. A Associação Marítima Portuária e a Associação de Operadores do Porto de Lisboa dizem que esta greve constitui um rude golpe na recuperação da atividade portuária. É o que eu estava a dizer no início da nossa conversa sobre isto. Há uns anos atrás, os nossos portos não tinham praticamente atividade, porque tudo ia para a Espanha, como sabe, e nós recuperamos esse capital, que é muito importante. Nós temos praticamente os portos todos do país a funcionar em pleno, mercê da circunstância de também a opção que os agentes económicos tomaram para o transporte das suas mercadorias. Recorrer ao transporte marítimo, que é, digamos, um transporte
expedito, às vezes demorado, porque os portos também têm condicionantes para carregar e para descarregar, devido à alimentação das suas capacidades, mas é um transporte ainda mais vantajoso que o transporte aéreo, por exemplo, não é? Ou muitas vezes até que o transporte em caminhão. E essa recuperação foi feita. Agora, se está a desenvolver, se essas greves claramente que vão mudar, se calhar, a opinião de alguns operadores económicos sobre este transporte. E lá caímos naquilo que era o do passado, que nós não queremos que volte mais. Era aqui, bem próximo de nós, a gente tinha aqui o Porto de Leixões, a gente dava um sufoco a gente ver um porto deste sem movimento. Agora está completamente cheio, sempre com muita atividade. Merecer, porque ganhamos a Galiza, ganhamos a Espanha essa dimensão, da mesma maneira que Lisboa ganhou outros portos de Espanha ou do sul do próprio país, do sul da Europa. Agora, tudo isto tem muitos reflexos, Helena, se de facto não houver razoabilidade. E eu espero que haja a abertura dos trabalhadores e a abertura para ir falar com a Ministra, para aceitar a conversa com a Ministra, e a Ministra poder, todos possíveis, para poder também potenciar o máximo de atendimento das suas reivindicações, que sejam razoáveis. Olha, e eu quero dizer que, de facto, até nesse aspecto, o Presidente da República não é muito se meter nisso, já deu uma palavrinha de apelo, é preciso cuidado, reflexos e não sei o quê. Ele tem uma dimensão muito grande das coisas, portanto há que ter em conta, não é isso tudo, não é? Espero que os trabalhadores tenham bom senso e que os sindicatos, em vez de muitas vezes estarem a incendiar, que eventualmente contribuam para a estabilidade destas reivindicações. Muito bem. César, passamos agora ao próximo tema. Falamos do apoio de uma dezena de projetos de apoio a pessoas sem abrigo em Lisboa que estão, então, atrasados. César, são as notícias então que nos dizem que estes projetos estão atrasados. De facto, é preciso também dar respostas relativamente a estas questões dos sem-abrigo. Portanto, isto é uma situação que está a ocorrer em Lisboa, não é? Sobretudo em Lisboa, que de facto o município de Lisboa apresentou desde logo muitos programas para poder socorrer esta questão, este flagelo dos sem-abrigo, que também tem especificidades próprias, com uma série de programas. Alguns avançaram imediatamente, outros não avançaram, e isso é que está a causar um mal-estar. Por exemplo, isso são coisas às vezes de pormenor, que atingem 20 ou 30 pessoas, e não me digam que para andar com um projeto para atender 20 ou 30 pessoas, que é que vai provocar este dissabores, não é? Portanto, que é o que está, e é o chamado quiosque da saúde, que é uma situação que os sem-abrigos podem recorrer com rapidez. Portanto, é um programa que o próprio município estabelece com alguma facilidade, penso que até ligado, digamos, ao Ministério da Saúde, e os tais chamados cacifos sem-abrigo, para os sem-abrigo, que é uma situação... E a atribuição de casas também, que está a atribuição das casas é uma situação que está integrada na habitação social do município, e eles estão a resolver. Isso não está provavelmente parado, eles estão a avançar com elas. Agora, o que eu acho é que próprio a Câmara não diz que está parado, diz que está a andar. Ora, e eu acredito que não esteja parado, porque esta matéria, Helena, é outra matéria de grande sensibilidade da parte do Presidente da República. E eu penso que o Presidente da República não vai deixar que fique estagnado. Isto não vai. Com certeza absoluta que não vai. E nós, portugueses, também não queremos, percebe? Não queremos de forma nenhuma que os municípios que se comprometeram a avançar, se não têm possibilidade, não se compromete. Agora, se tem possibilidade, um orçamento tão grande como o município de Lisboa, são trocos. São trocos para pessoas, naturalmente que em Lisboa cada vez mais poderá aparecer este flagelo, até por causa das situações das ocupações, das habitações viradas para o turismo, que originam muitas vezes despejos, e essas pessoas depois têm que ir para a rua. E, portanto, a Câmara tem que, ou com a habitação social, ou com espaços
ou com condições dar para o sem-abrigo para obviar estes a problemas. esta questão dos sem-abrigo. Muito Exatamente. bem, César. Passamos agora à política internacional. Falamos do Brexit. O ministro ligado ao Brexit demitiu-se após acordo. Falamos mais concretamente da União Europeia, que marca então aqui uma cimeira 25 de novembro para assinar acordo do Brexit. No entanto, há quem de facto não esteja de acordo com o Brexit, como é o caso de alguns ministros que de facto aqui têm vindo a demitir-se. Então, saíram já 3 ministros, como sabe, foi o do Brexit, portanto, que realmente saiu, a ministra que eles chamam a ministra das Pensões e do Trabalho, e também o ministro para a área da Irlanda do Norte. Aqui o que está em causa é, digamos, a Inglaterra luta sempre por ser um Estado absolutamente soberano, independente e não sei o quê. Quando hoje em dia, que é uma obsessão que os ingleses sempre tiveram. Eu não tenho nada contra os ingleses, bem que se diga. Mas acho que a Inglaterra é um país civilizado, um país mas não pode ser um país isolado do mundo, não pode querer ter o mundo só para si. É preciso, o mundo tem que ser vivido por todos. E a Inglaterra está no meio da Europa e naturalmente que não pode estar a criar, não se pode estar a criar políticas de exceção absolutamente independentes para um país. Tem que haver sempre regras, e as regras muitas vezes porque eles não querem cumprir. Por exemplo, a questão da fronteira com a Irlanda do Norte. Portanto, isso é uma situação delicada, mas depois também há outra situação que é a questão dos direitos, dos direitos do bens e a transação de bens para aquele país. Também querem obviar e querem usufruir dos benefícios. Não pode ser dois pesos, duas medidas. Portanto, a Inglaterra, e estes ministros são ministros fundamentalistas que querem absolutamente Estamos fazer... a fechar, César. Querem que se cumpra a decisão do povo dos 52% que votou a favor da saída da Inglaterra da União Europeia, mas foi há 2 anos atrás. Agora, ainda há pouco tempo, Seb esteve em Lisboa e refere claramente que é um erro crasso a Inglaterra sair da União Europeia e que defendia um novo referendo. E as pessoas não o dão porquê? Porque sabem que vão perder. Que já não vai ser o mesmo resultado, porque as pessoas, quando votaram aquela decisão, muitos deles, uma percentagem substancial, não sabia o que estava a votar. Se queria era, nós queremos ser absolutamente independentes e soberanos. Bom, toda a gente quer ser. E depois, e o resto, os custos, quando foram os custos, começam agora alto. Nós não podemos ficar isolados. Não é? Está a ver? E, portanto, agora, se calhar, o resultado não seria este. É a velha história dos ingleses. Querem sempre as coisinhas para ele, a moedinha deles, a fronteirinha deles e não sei o quê, não querem esta ligação, não querem essa obrigação, gostam sempre destas coisas. Muito bem, César, terminamos então a falar do Brexit e então aqui da Cimeira também agendada para 25 de novembro para assinar acordo do Brexit. César, voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana. Boa semana. Obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise com César Oliveira. Estamos de regresso amanhã.